Se você tem desautonomia, eu posso chutar que você já passou ou está passando pela seguinte situação. Você estava trabalhando e teve que interromper a sua carreira, a sua vida profissional, por conta dos sintomas que se acentuaram, e aí você não teve outra saída a não ser essa, né, de parar a sua vida produtiva devido a várias limitações e agora se encontra estagnado, né, parado e sem saber para onde ir e o que fazer, se perguntando como vai ser daqui para frente. Ou talvez você continua trabalhando, mas lidando com várias situações insuportáveis em que você para e pensa que aquilo não vai dar mais, que não vai ser mais possível. E aí você está com medo porque sabe que vai talvez precisar de várias readaptações, só que nem sempre isso é possível, simplesmente porque os boletos eles continuam chegando e você tem que pagar suas contas, não tem outra saída. Na minha opinião, essa preocupação de como a gente vai se manter tendo uma condição que limita a gente em vários aspectos, então a preocupação financeira é talvez uma das piores coisas que a desautonomia pode trazer. Existem lados muito ruins de conviver com essa condição, como, por exemplo, os sintomas, que são horríveis, o medo de sair sozinho, né, de ficar sozinho e desmaiar, passar mal, as limitações físicas, a insegurança de dirigir, por exemplo, ter a autonomia cerceada até certo ponto, né, ter que ouvir os comentários infelizes de algumas pessoas que julgam, que não conhecem, ou o próprio desconhecimento também dos profissionais de saúde. Tudo isso é muito ruim, mas ver os boletos chegando e não saber como você vai fazer para pagar aquilo, para continuar dando conta disso, não ter às vezes condições financeiras para pagar um plano de saúde ou para conseguir recursos que facilitem a adaptação no dia a dia, até mesmo conseguir bancar um tratamento da própria condição, o que torna ela ainda mais difícil de lidar, ter que ser dependente financeiramente de alguém e se sentir envergonhado, frustrado diante disso, principalmente se você é um adulto jovem, considerado aí a pessoa em idade produtiva. Cara, isso gera uma angústia sem tamanho. Aí talvez você esteja se perguntando, ué, então todo mundo que tem desautonomia não consegue trabalhar, não consegue ter uma carreira? Não, muitas pessoas conseguem sim trabalhar com desautonomia. Isso vai depender muito do tipo de desautonomia que você tem, em primeiro lugar, da causa dela, das consequências que ela trouxe, dos sintomas e principalmente do grau, da intensidade dos seus sintomas. Tem pessoas que conseguem se manter funcionais, mesmo tendo, né, convivendo com a desautonomia, simplesmente porque o quadro de sintomas ele é mais ameno, ele não impossibilita vários tipos de atividades. Ou porque essas pessoas elas tiveram um acesso melhor a algum tipo de tratamento, tiveram mais recursos para isso, conseguiram sucesso em algum tratamento específico, tem mais apoio profissional, conseguem mais recursos de medicação, atividade física orientada. A desautonomia ela não é igual para todo mundo, né? Até porque desautonomia é um termo guarda-chuva que abrange vários tipos. Então as pessoas elas podem ser mais ou menos afetadas por essa condição. Mas nesse vídeo, especificamente, a gente vai falar das pessoas, para aquelas pessoas que têm a vida muito impactada pelos sintomas da desautonomia e estão aí completamente perdidos no lado profissional. Como eu, por exemplo. Se vocês até quiserem que eu faça um vídeo falando sobre o meu caso específico, vocês deixem aqui embaixo, não sei se isso é interessante, mas aí vocês deixem aqui nos comentários que eu faço. Um dos pilares que mantém a nossa saúde é justamente o fato da gente estar se sentindo produtivo, da gente estar socializando, adquirindo recursos, conseguindo manter o padrão de vida que a gente julga o ideal para nós. E quando isso é quebrado, para muita gente, isso pode significar perder completamente o rumo da situação, da vida. Vocês devem se incomodar com comentários do tipo, fulano finge que é doente para não trabalhar, isso é falta de vontade, isso é preguiça, quer viver às custas dos outros, ou sei lá o quê. E eu sei que isso fere, eu sei o quanto isso incomoda, porque ninguém mais do que nós sabe o quanto a gente gostaria de estar ativo, sentindo a alegria de conquistar objetivos, né, se dedicando para a vida profissional, conseguindo almejar tudo aquilo que a gente planejou, ter independência financeira, que é o sonho, né, a liberdade de muita gente. Mas não adianta rebater esses comentários, perder energia com isso. A gente tem que perder energia tentando encontrar saídas para a nossa situação, né, procurar o que é viável para a gente, porque o que merece a nossa atenção são os boletos, e não essas pessoas. Porque a única certeza que a gente tem é que os boletos eles vão continuar chegando. A desautonomia, ela tem sintomas muito frequentes de desmaio, de pré-desmaio, né, pré-síncope, tontura, fraqueza, fadiga intensa, mal-estar, problemas sérios de digestão, desregulação da temperatura. Às vezes os problemas de digestão, eles comprometem tanto a função ali do trato digestório que faz com que a pessoa tenha algumas intolerâncias, né, algumas questões alimentares específicas. Alterações no funcionamento da bexiga, do ritmo cardíaco, da pressão arterial. Então é um pacote de disfunções que dificulta muito uma rotina de trabalho. Torna difícil a realização de várias funções. Uma grande limitação é a inviabilidade de ficar em pé por períodos maiores, por exemplo. Isso já é difícil no dia a dia, com coisas assim bem básicas, tipo uma ida ao mercado.
Então imagina em empregos, em trabalhos que você não consegue, não pode ficar contornando essa situação. Tem pessoas que essa intolerância ortostática ela é tão grande que a pessoa ela não consegue ficar em pé por 10 minutos sem iniciar aquele pacote de sintomas. E se você forçar a ficar segurando ali, o risco é de você desmaiar, o que causa bastante transtorno no ambiente de trabalho. Ficar sentado por um longo período também pode gerar sintomas como tontura, a famosa dor em cabide da desautonomia, que é bem conhecida, acomete todas as pessoas que têm essa condição, praticamente, por conta do baixo fluxo sanguíneo no cérebro. Então, a vida do desautônomo é um eterno equilíbrio entre o tempo que você passa sentado e que você passa em pé, principalmente em pé. Gatilhos bem conhecidos para você gerar uma crise de desautonomia, uma síncope, é, por exemplo, ficar em jejum, né, ficar tipo mais de 3 horas sem se alimentar, calor, obviamente ficar em pé. Se você tem hipótese, abaixar e levantar, fazer algum esforço físico, mesmo que pareça uma coisa simples, para alguém com desautonomia pode ser bem difícil. Então, para dar certo um trabalho, teria que ser algo que seja super flexível, que você consiga contornar isso, equilibrar bem essa questão de sentar e levantar em alguns momentos específicos, que você tivesse essa liberdade de, por exemplo, se deitar rápido, caso você sinta que está vindo uma pré-síncope, pudesse comer nos horários certos para não ter a sensação de fome, porque às vezes a sensação de fome pode disparar também os sintomas. Se hidratar muito bem, aliás, quem tem desautonomia tem que tomar muita água durante o dia, tem que se manter muito bem hidratado, o que é um problema se você trabalha fora pela questão do banheiro. Afinal de contas, alterações na bexiga também podem acontecer, e não é incomum de pessoas com desautonomia ter problema para segurar a urina, né, para lidar com essa questão do banheiro. Então você teria que ter um banheiro disponível muito próximo. Só aí você já descarta vários tipos de trabalho, inclusive o transporte, como você vai se transportar até o trabalho. Então teria que ser um emprego que você tivesse uma grande flexibilidade. Você desmaiar uma vez no seu local de trabalho, assim, tipo uma coisa bem esporádica, tudo bem, afinal de contas isso pode acontecer com todo mundo. Agora você desmaiar 3 vezes por semana, ou passar mal quase todos os dias, aí é outra história. Você não ser produtivo um dia ou por um período, porque aconteceu alguma coisa e tal, uma coisa pessoal, isso tá, todo mundo pode ser acometido. Você não ser produtivo na maior parte do seu tempo de trabalho por conta dos seus sintomas é bem diferente. Eu estava fazendo medicina veterinária quando começou o meu caso com a apótise. E eu me lembro que teve uma situação específica, assim, eu estava cuidando de um dos meus cachorrinhos, ele tinha se machucado, eu precisava limpar a ferida dele diariamente. E para isso eu precisava me abaixar e levantar algumas vezes seguidas. Teve uma vez específica, assim, que eu me abaixei, e quando eu me levantei e eu fui pegar a outra gase, eu percebi que eu estava tremendo muito, eu não estava mais aguentando a taquicardia. Porque cada vez que eu me abaixo e levanto, eu fico muito taquicárdica, muito mesmo. Então eu sinto aquela pressão na cabeça muito forte, a tontura, às vezes você tem que sentar rápido, e eu tava naquele passo, sabe, naquela coisa de tipo, eu não tô aguentando, eu não tô suportando a situação. Os sintomas da taquicardia, no peito mesmo, e aquela questão da pressão na cabeça muito forte, a dor na cabeça que dá, acompanhada dessa tontura. O tremor era absurdo, então quando eu fui me abaixar para continuar a limpeza, eu deixava cair as coisas, deixava cair a gase, eu não conseguia dar conta. E aquilo ali me impactou muito. Eu percebi naquele dia, naquele momento, que tipo, não, isso não é mais possível para mim, eu não consigo dar conta. Então eu comecei a pensar sobre a viabilidade daquilo, porque eu ia precisar pegar o cachorro no colo, fazer força, me abaixar, ficar em pé durante um tempo maior para uma cirurgia, para um determinado tratamento. Eu fui percebendo que não tinha como. E eu não estou dizendo que é geral assim, sabe? Que é para todo mundo, é impossível para todo mundo. Não é, só que para mim era impossível. Uma vez eu li em algum lugar por aí que saber a hora de desistir também é sabedoria. E isso fez todo sentido para mim. Então a gente tem que parar, tem que observar como o nosso corpo funciona, o que a gente dá conta, o que a gente não dá conta, para a gente conseguir chegar numa conclusão de que caminho tomar, né? Qual rumo seguir. O que a gente não pode é desistir de tudo. A gente não pode pensar que nada mais vai ser possível, porque isso não é uma verdade. Alguma coisa vai ser viável, vai ser possível pra gente. Só que a gente tem que descobrir o que é. E talvez não seja do jeito que a gente gostaria que fosse, não é o que a gente planejou, o nosso objetivo. Talvez não tenha a renda que a gente tanto sonhou. Ou talvez não seja um trabalho convencional, como as pessoas esperavam que fosse. Sei lá, mas vai ser. Agora eu quero saber de vocês. Como é que vocês lidam com isso? Com o que vocês trabalham? Se não conseguem mais trabalhar, se a desautonomia impossibilitou isso? Como é essa rotina? Como vocês lidam com os sintomas? Talvez colocando aqui embaixo esse relato, ajude outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Talvez isso até vire um vídeo aqui no canal. Um beijo!